Um dos principais teóricos das ciências militares, Clausewitz, no século XIX, certa vez disse: "Tudo na guerra é simples, mas as coisas simples são difíceis." E isso resume tanto a geopolítica como a guerra. Será que as guerras são coisas tão fáceis de fazer como a maioria das pessoas e da mídia pensam? No vídeo de hoje iniciamos a série O Funcionamento da Guerra e por que fazer guerras é muito mais difícil do que as pessoas e a mídia pensam. Tão difícil que poucos países podem de fato se envolver em grandes conflitos de forma real e eficiente. Mas antes disso, não se esqueça de ajudar o canal a crescer, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece. Sem o seu apoio, eu não tenho motivação para continuar trazendo material de geopolítica genuína, segurança e história para vocês. O meu nome é Adeleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. A coisa mais importante que uma pessoa precisa entender sobre guerra é que ela é complicada. Diferente dos que acham que guerra é uma espécie de competição esportiva e que basta torcida e preparo físico para ganhar, a realidade é bem diferente. Não basta você chamar jovens, dar uniformes, capacetes e um fuzil para mandá-los ao combate com um tapinha nas costas. Desde a Primeira Guerra Mundial, a guerra é praticamente uma ciência, onde as figuras dos combatentes e dos oficiais cada vez mais perderam o protagonismo. Se nos séculos anteriores o lado que tinha os melhores soldados em número maior e com melhores comandantes praticamente era o suficiente para definir quase que 100% do resultado da guerra, no século XX, para os dias de hoje, cada vez mais os aspectos de bastidores foram roubando a cena e o soldado e seu comandante hoje são apenas a ponta do iceberg num contexto militar. A tecnicidade envolvendo indústria para a produção, ciência para a pesquisa, logística para transporte, inteligência para a coleta de informação e outros aspectos não limitados à esfera militar, hoje formam a pelo menos 90% da guerra, enquanto a figura física do soldado seria apenas os 10% restantes. Ou seja, para um soldado com seus companheiros e comandantes terem alguma chance de sucesso, é fundamental de que todo um contexto anterior a eles esteja devidamente preparado para dar a esses combatentes alguma chance real. Isso demonstra algo muito diferente dos conflitos do século XX e XXI para os séculos anteriores, que é o fato de que, quando olhamos para a história nos séculos anteriores, a guerra geralmente só seria definida de fato no campo de batalha. Mas desde a Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje, o vencedor de uma guerra geralmente já está de fato definido muito antes de sequer o soldado dar o primeiro tiro, algo que deixaria o pai da estratégia, o chinês Sun Tzu, orgulhoso. É claro que preparo, inteligência e organização sempre foram diferenciais numa guerra antes das primeiras batalhas, porém, em geral, esse contexto sempre esteve limitado ao ambiente militar. Hoje, aspectos não militares, de certa forma, até superam os aspectos militares na definição do contexto militar. E tal como mencionei, isso se dá de fato a partir da Primeira Guerra Mundial. A utilização maciça de milhões de soldados, a corrida tecnológica como armas químicas e novos modelos de aviões, o uso prolongado de espiões, a propaganda de guerra são exemplos de como a guerra envolveria no futuro todos os aspectos da sociedade. Isso seria aprofundado na Segunda Guerra Mundial, aperfeiçoado durante a Guerra Fria, até as guerras se tornarem finalmente, dos anos 90 para cá, praticamente uma ciência interdisciplinar envolvendo todos os aspectos do Estado, do governo e da sociedade. O que quero deixar bem claro é que não estou falando que soldados e oficiais se tornaram irrelevantes ou que serão substituídos por máquinas e robôs. Não. O que quero frisar é que os combatentes simplesmente não são mais os únicos protagonistas. Longe disso, o sucesso do corpo de combate depende da estrutura que está por trás de suas operações, não só a estrutura militar, mas hoje principalmente a própria estrutura civil. Aspectos que não são militares, mas que acabam sendo aproveitados pelas Forças Armadas, hoje fazem toda a diferença no campo de batalha. Aspectos como economia, ciência, política, logística ou inteligência são aspectos menos visíveis da guerra, mas que acabam ditando a probabilidade de sucesso em uma operação militar. Do chinês Sun Tzu, em 500 anos a.C.,
Até Clausewitz, no século XIX, nossos modelos de conflito e de guerra sempre foram moldados pelas tendências científicas e intelectuais de cada época. Essas tendências levaram aos modelos mais refinados de conflito que usamos hoje. Fatores como a maior complexidade tecnológica e concentração demográfica em grandes centros urbanos criaram maiores incertezas que afetam também os períodos sem guerra e, por consequência, o planejamento geopolítico e o planejamento militar. Essa expansão tecnológica e o acesso cada vez mais público às informações, somada a esse ambiente cada vez mais complexo, trouxe uma consequência. O custo militar cada vez é mais exorbitante, o que fez com que os países hoje tenham duas opções a escolher. Ou seguem com forças armadas de última geração, priorizando o treinamento e equipamento que diminuem a quantidade de baixas militares no campo de batalha, mas com isso tendo que reduzir o tamanho do seu efetivo, ou seguem com tropas em grande quantidade, mas em geral mal equipadas e treinadas, que irão, em caso de conflito, ter de arcar com pesadas baixas humanas. As principais potências de primeira categoria têm escolhido o primeiro caminho, reduzindo o número de soldados, mas ampliando os investimentos em tecnologia e equipamento, enquanto que forças de segunda categoria ainda preferem ostentar volume de soldados mal equipados. E, novamente, para escolher a primeira opção, todo um contexto anterior e não militar precisa existir, principalmente tecnológico, industrial e logístico. Assim, para decidirmos se um país é ou não forte militarmente, não podemos apenas olhar as suas forças armadas, mas sim toda a sua realidade interna. Obrigado a todos e espero que tenham gostado. Fiquem atentos à continuação dessa série de vídeos que vão abordar aspectos fundamentais das guerras. Abraços e até a próxima.